Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. Eu sou a Mônica Camolese e hoje nós vamos falar sobre os direitos garantidos para as pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Para nos ajudar, né, nesse bate-papo, nesse entendimento, hoje a nossa mesa está repleta, cheia aqui de mulheres que vão nos ajudar sobre esse tema. Quero começar apresentando a Carla Milani, que é a primeira vez que está aqui, coordenadora do HFC Onco. Carla, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, Mônica. Agradeço o convite, né, do hospital, do HFC, né, e realmente é a primeira vez que eu estou aqui, né. Então, hoje vamos bater um papo e falar sobre a oncologia como um todo. É só a primeira vez daqui, mas dentro do HFC Onco... Já faz alguns anos. Já muita experiência, né, sim, Carla? Sim. Vamos conversar sobre isso. E também as advogadas, a doutora Jaqueline de Santos, advogada, e também Ariellen Rossi, advogada. Jaqueline, seja bem-vinda. Oi, Mônica, querida. É um prazer estar aqui falando no HFC Cast. Uma honra muito pessoal poder divulgar um pouco dos direitos e estar na presença de vocês, pessoas queridas e especiais que tratam do tema com tanto carinho. E a doutora Ari, né, Ari? Falou, pode me chamar de Ari. Também aqui, presente conosco para trazer várias informações aí desses direitos, né? Sim, boa tarde, Mônica. Obrigada. A gente... falar em nome da OAB, né, no caso exatamente da Comissão das Mulheres, e agradecer pela abertura desse espaço. Eu acho que é muito importante tentar trazer a OAB, os direitos, o órgão para perto da população, porque a gente sabe que nós sabemos muito mais dos nossos deveres do que dos nossos direitos. É verdade. E para mim também é uma honra estar aqui. Também é um tema que eu gosto muito, né, que eu trabalho com tributário, então trazer essas informações ainda com esse cunho social é realmente algo que nos torna maiores. Sim. Exatamente, é missão, né? Sim. Nos motiva. Então, elas já falaram, né? Fazem parte da OAB e fazem parte da Comissão das Mulheres Advogadas também, para trazer todas essas informações. E quando a gente fala, né, da pessoa que foi diagnosticada, está em tratamento com câncer, a gente está no Outubro Rosa, mas a gente está falando de câncer de maneira geral, a pessoa ela já está preocupada ali com a sua recuperação, com o seu tratamento. E muitas das vezes a gente nem sabe, né, quais são os nossos direitos, né, o que a gente tem de direito enquanto esses tratamentos. Por isso, tão importante esse bate-papo de hoje aqui. Mas eu queria começar falando um pouquinho do HFC Onco, a Carla que está aqui um pouquinho com a gente. Carla, o HFC Onco, referência dentro do HFC Saúde, né, atende tantas pessoas, tantos pacientes, não só de Piracicaba como da região e até de outros estados, né, Carla? É isso mesmo, Mônica. Nós somos um ambulatório de oncologia dentro do HFC Saúde e nós atendemos 26 municípios da região daqui de Piracicaba. E nós somos o hospital referência, né, na parte da oncologia. Referência tanto no transplante de medula óssea, então todos os pacientes são direcionados para nós, e no setor de radioterapia, que tem uma modalidade que ela chama braquiterapia. Né? Então, nós somos referências nessas duas modalidades. Dentro da oncologia, nós temos uma equipe completa, né? Não somente com a equipe médico da oncologia clínica, hematologia, cirurgia oncológica, mas todo o quadro da equipe multidisciplinar como um todo, né? Então, toda essa equipe, né, com conhecimento técnico, científico, baseados em protocolos, né, em guidelines, para ter todo aquele cuidado centrado aí no paciente, né? Então, nós prestamos atendimentos ali na oncologia, de segunda a sexta-feira, e temos aí todo um ambiente acolhedor e humanizado ali para... Que é extremamente importante. A gente já teve várias vezes a oportunidade de conversar com pacientes, né? Sim. Que passaram pelo tratamento, que conseguiram a cura, que tocaram o sino, sim, enfim, e o quanto eles, né, são gratos, né? Porque, querendo ou não, essa equipe, né, nesse tratamento que muitas vezes é longo, acaba se tornando parte da família também, né, Carla? Por isso esse lado da humanização. Isso, é o que eu falo para os colaboradores, né? Para o paciente, né, que nem você citou sobre o sino, né? O sino, nós temos ali na oncologia para os pacientes ali quando finalizam o tratamento oncológico
E como é árduo para o paciente até ele chegar ao término do tratamento, né? Só ele sabe toda a vitória, toda a conquista que ele chegou até ali. Então, eu falo para a equipe, para o paciente é um marco, né? Porque ele chegou ali ao término, né? E todo o carinho e reconhecimento que o paciente ele tem com os colaboradores, né? Então, marca para o paciente, né? O resto da vida dele, mas marca também para o colaborador, que é uma forma de ter todo o cuidado que ele teve com o paciente, né? Então, assim, quando eles vão bater o sino, tem situações que são muito emocionantes, né? Porque tem histórias, né? Que marcam superação ali, né? mesmo. Exatamente. Então, assim, é muito gratificante a gente ver todo esse retorno e feedback aí do paciente familiar, né? Bom, já vai falar mais sobre a HFC-Onco, mas enquanto, né, esse paciente está em tratamento, quais são os direitos que esse paciente tem, né? Até mesmo porque às vezes não está podendo trabalhar, né? Às vezes tem que ficar focado ali, fica debilitado, né? Dependendo do tratamento. Então, para a gente poder entender um pouquinho, né? Por isso, então, 2 advogadas aqui com a gente, para a gente poder entender e levar essa informação. Já que pra gente, hoje, muitas vezes o paciente nem se dá conta de que ele tem direitos, né? No tratamento contra o câncer. Pois é, Mônica, no tratamento contra o câncer e até, de modo geral, como direitos previdenciários. É bastante comum. Recentemente, atendi um cliente que não me procurou por essa razão, mas eu percebi ali no momento do atendimento que há 8 meses ele já poderia estar aposentado. Olha. E aí, nós fizemos o pedido de aposentadoria para ele e ele ficou extremamente surpreso e grato de um direito que era dele, que ele já poderia estar usufruindo, mas ele não sabia. Então, é bastante comum isso. Pessoas, nós tivemos uma amiga recentemente que tem uma loja e que fez uma cirurgia e que nem se deu conta de que poderia ter, sim, se beneficiado do afastamento pelo INSS no período em que estava incapaz para o trabalho. Porque, assim, não se trata de desconhecimento por pessoas que têm pouca informação. Não é isso. Pessoas de muita informação, mas normalmente as informações elas são muito ligadas ao trabalho que a pessoa exerce. E os direitos dela mesma, como cidadã, como contribuinte do INSS, ela desconhece. E aí, quando nós falamos de pacientes que têm diagnóstico de câncer, que é um momento que traz um turbilhão de emoções para a vida dessa pessoa, e o foco principal, em regra, é a saúde, a cura, a melhora, passar por todo esse processo. E sem uma preocupação, né? Exato. Então, assim, muitas vezes uma ela não se dá... menos. Isso. Então, assim, o que nos motiva em levar informação e participar desse tipo de programa é que essa informação chegue até essas pessoas. Primeiro, elas têm, sim, alguns direitos. Segundo, que elas saibam como exercer esses direitos, tá? Então, algo que é muito comum para nós é a pessoa dizer assim, olha, eu estou doente e não tenho um benefício. Então, a primeira regrinha não é uma doença que dá direito a um benefício previdenciário. O que dá direito a um benefício previdenciário como substituto de renda para alguém que não pode trabalhar é a incapacidade, tá? Então, a incapacidade para o trabalho gera o direito, junto com outros requisitos, a um benefício previdenciário. Então, às vezes, só ter um diagnóstico de doença não pode fazer com que a pessoa pense que o direito está garantido. E aí também entra a questão de como exercer o seu direito, porque normalmente essa consulta médica, esse momento de ter essa notícia, de saber como será o tratamento, é também um momento de entender com o seu médico quais são as suas funções habituais, qual é o seu trabalho e o tanto que esse trabalho será impactado pelo tratamento da doença. E então, comprovar e demonstrar que a pessoa está incapacitada para aquelas funções. E é a incapacidade, então, que vai dar o direito a um benefício previdenciário de auxílio-doença, que hoje é um benefício conhecido como benefício por incapacidade temporária, mas comumente, assim, é o auxílio-doença que todo mundo conhece. E, Ari, vamos começar, então, falando um pouquinho quais são esses direitos hoje, então, dessa pessoa, né, com o diagnóstico de câncer. A gente traz aqui com esse foco ao câncer, mas é muito importante que as pessoas saibam que temos muitas doenças, muitas incapacidades dentro da legislação, principalmente do imposto de renda, que trazem os benefícios. Então, para a questão do imposto de renda,
né? Então, a pessoa já pode ter, quando ela receber os seus proventos, que não se tenha o desconto, a retenção do imposto de renda, isso é uma isenção. Para isso, quais são as modalidades? Que ela tenha a aposentadoria declarada ou uma pensão declarada, né? Ou que ela também tenha o benefício por alguma reforma legal e aí ela tem esse recebimento. Então, são essas 3 modalidades. O salário recorrente, que você recebe das suas atividades, não tem essa isenção. Por isso que é muito importante verificar com o médico, né? Se você ficará incapacitado para as suas funções e aí com isso pedir a aposentadoria, né, o auxílio doença, para que depois você já possa solicitar a Receita Federal que traga para você. Eu escutei um barulho mesmo. Ai, é da área aqui. Eu escutei um barulho. É justa dela. Foi agora? É, justa Foi. dela, desligou. A gente só continua daí, gente. Ah, sim. Só porque ela esquenta bastante. Tô ouvindo a Mônica. Ah, eu também. Tô me ouvindo. Acho que é na hora que ele gravou a história. Também você entra naquele Instagram, só tem a voz da Mônica. Até eu vou marcar minhas coisas no hospital, é a Mônica que tá falando. Gente, tecle 1, para não sei o quê. Tecle 2, para não sei o quê. Aí você Tecle mesma 3. tecla pra você. Eu mesma tecla pra mim. Falei assim, menininha, eu já falei, eu quero... Fica quieta. Vai logo pra minha opção. Nossa, Mônica, é verdade, a sua voz. É, Já liguei no hospital e não... É ela. É uma voz conhecida, mas eu não tinha identificado que era sua. Essa fala, viu? Vamos ver se essa criança vai puxar o pai ou a mãe. Se puxar o pai é quietinho, Tá quietinho, quietinho, É. devagar, lerdinho. Também, se colocar 2 agitados, faz o que no mundo? Tem que ter o equilíbrio, né? Porque se puxar a mãe... Ah, vai ser doideira, viu? Você é mais agitada, né? Eu sou muito agitada. Eu parado, eu tô fazendo alguma coisa. Eu tô vendo a mãozinha assim. Eu não consigo parar. Mas eu tenho trabalhado isso. Eu prometi que voltando dessa viagem eu vou acalmar. Calmar, não parar. Imagina. A gente continua agora, tá? Então, Beleza aí? Não, pode seguir. Vamos embora. Então, tendo esse benefício concedido, aí o contribuinte tem que buscar junto à Receita Federal essa isenção do imposto de renda. Então, ele informa o INSS ou, se for uma pessoa aposentada com aposentadorias que são específicas, por exemplo, quem trabalha na rede pública, que aí tem outros tipos de benefícios não ligados ao INSS, você também tem que informar e solicitar essa isenção. Então, a partir desse momento do reconhecimento, ele começa a trazer no seu olerite ou no seu informe de rendimento ali, o seu recebimento integral, sem os descontos referentes ao imposto de renda. Então, é muito dessa conversa, desse diálogo com o médico que está ali, né, executando esse tratamento, para saber se vai gerar essa incapacidade. Por exemplo, enquanto está em tratamento, eu não consigo voltar para a empresa que eu trabalhava, por exemplo, né? Eu tenho vários sintomas, né, do tratamento, né, Carla? Até a Carla pode falar mais sobre isso. Quando eu tenho esses sintomas todos que não me deixam mais trabalhar, de repente, eu consigo esse afastamento. Efeitos tardios, né? É. Efeitos tardios do tratamento. Do tratamento, né, Carla? Porque Isso, tem pessoas que realmente ficam debilitadas mesmo, né? Dependendo do tratamento oncológico, né, que a mulher faz. Então, às vezes, tem os efeitos tardios que aí precisam desse período de afastamento, né? E aí é possível de conseguir. Desde que seja comprovada algum tipo de auxílio que seja considerado uma aposentadoria, então você tem o direito, né, o reconhecimento depois da aposentadoria ou dos auxílios a receber essa isenção. Então, você passa a ter
a isenção do imposto de renda. Uhum. E assim, também é possível quando a pessoa já aposentou, normal, né, pela vida, Aposentado já. já está aposentado, já trabalhou, ou até é pensionista, né, porque o marido ou a esposa chegou a falecer e recebe essa pensão, aí a pessoa passa a ter esse quadro, né, de câncer. Então, comprovado, também é possível pedir essa isenção a partir do momento que foi reconhecido. Então, nós temos, já tivemos muitos casos em que a pessoa não sabia, né? E aí tinha esse diagnóstico 4, 5 anos atrás, e aí não sabia do direito. Aí, a partir do momento que ela passa a saber desse direito, pede o reconhecimento, né, junto à Receita Federal, e é liberado. Então, é possível você receber o passado. Todo o imposto de renda que você pagou, é possível você reaver por meio de restituição. Essa é a esfera administrativa que, assim, a gente entende que é a mais fácil. Mas é claro que sempre tem os percalços. Para poder conseguir Isso. Às vezes, o que acontece... Esse direito, né? Exato. A jurisprudência dos tribunais superiores já reconheceu que o fato dela ter o câncer, mesmo que ela já tenha sido liberada, já tenha, não esteja só em tratamento ou em acompanhamento, também permite que ela tenha esse benefício na sua aposentadoria, na pensão, e que isso não tem uma data para se extinguir. A partir do momento que você teve, é reconhecido até o final da vida. Mas, administrativamente, às vezes, nós temos, assim, alguns percalços em que a Receita Federal acaba reconhecendo só um período. E aí, o aconselhamento é que também se procure os advogados, por isso que estamos aqui também, para que você possa pedir isso mediante a justiça. Pode demorar um pouco mais, a gente sabe que tem essa morosidade, mas é possível, e aí você tem todo o benefício estendido, não precisa ficar renovando, porque os tribunais superiores já reconheceram que não tem esse limite a partir do momento do reconhecimento. Que faz essa comprovação, né? Exato. E já que você também tinha me falado sobre o saque, como é que funciona isso O saque do FGTS. Do FGTS. Isso, porque a pessoa que é portadora de câncer, ela tem o direito. O FGTS, ele tem algumas regras para as quais ele pode ser sacado. A mais comum, que todo mundo conhece, é a rescisão do contrato de trabalho. A aposentadoria também é uma delas e o diagnóstico de câncer também é outra possibilidade em que se pode sacar o FGTS. Então, a pessoa deve ter ali, né, o documento do diagnóstico, e esse é um requerimento que ela faz diretamente na Caixa Econômica Federal e pode ali sacar o saldo que ela tenha depositado, porque, obviamente, é um momento de preocupação, de cuidado. E um pouquinho do que a Carla falou em relação ao acolhimento, ao paciente, a dificuldade financeira e a insegurança que a pessoa passa a viver, essas medidas são para que busque se amenizar um pouco, né? Não resolve a situação, mas ameniza um pouco. E eu só queria complementar uma questão importante. Lá atrás, quando eu falei um pouquinho sobre o benefício por incapacidade, e falei que a incapacidade é um dos requisitos, nós temos mais alguns requisitos. Dentre eles é a qualidade de segurado. O que é isso? Falando sem termos técnicos. É a pessoa estar vinculada ao INSS. No caso dos segurados da iniciativa privada, que nós temos a grande maioria aqui no nosso país, ou que sejam MEI, que sejam contribuintes individuais, os empresários. Então, eles precisam estar vinculados. Então, o INSS é como um seguro. Sabe o carro que você tem o seguro e que se acontece um sinistro, você só recebe porque você estava pagando o seguro? O INSS é a mesma coisa. É um seguro social. Então, você está contribuindo mensalmente para, quando precisar, ter direito a alguns benefícios, dentre eles o benefício por incapacidade temporária. Então, a pessoa tem que estar vinculada ao INSS, e aí, além de estar vinculada ao INSS,
algo que é um diferencial para quem tem um diagnóstico de câncer é a isenção da carência. A carência é um outro requisito que o INSS exige. Ou seja, se você começar a contribuir hoje para o INSS, ficar doente, você precisa e incapaz para o trabalho, você tem que ter pelo menos 12 contribuições para ter direito a se afastar e receber o seu salário, né, a substituição salarial do INSS. A pessoa que tem um diagnóstico de câncer, ela é isenta dessa carência. Não precisa. Não precisa ter, exato. Então, não precisa ter essas 12 contribuições. Outras doenças graves também, mas o câncer é uma delas. Então, às vezes, a pessoa começou a trabalhar faz 2 ou 3 meses, tem o diagnóstico de câncer e, pelo senso comum, acaba acreditando que não tem direito a um benefício previdenciário e que talvez não vá conseguir trabalhar e não vai poder receber, mas pode sim, porque é isento da carência. Então, também, assim como o saque do FGTS, a isenção de imposto de renda, a isenção da carência é mais um mecanismo para dar um pouco mais de segurança e conforto para quem está passando por esse momento de tratamento. Porque, assim, o câncer ele é algo que, quando a pessoa recebe notícia, essa notícia ela vem acompanhada de um processo de tratamento. E para passar por esse processo... Que às vezes é longo, né? Sim, às vezes é longo. E então, esses mecanismos têm esse objetivo de acalentar um pouco mais, apoiar um pouco mais a pessoa que passa por isso e os seus familiares. E, se me permite, a minha irmã fez tratamento no HFC e algo que ela me contou e que nós vivemos como família é o acolhimento da família também, né? Aquele momento de uma palestra. A família também precisa, né? Precisa muito, porque todo mundo fica muito abalado, né? Então, é um momento que eu me lembro disso, né? De ter essa questão do acolhimento familiar, que eu também fiquei muito encantada com esse acolhimento do HFC. A gente já tem vários episódios, né, Carla, aqui, que a gente fala disso, porque muitos, quando recebem esse diagnóstico, encaram como uma sentença de morte, Sim. né? Então, a vida ali, ou ela ganha outro sentido, ou ela perde o sentido, né, naquele momento. Então, o apoio familiar e o apoio dessa equipe que vai fazer o tratamento são fundamentais, né? Seja da família ou do próprio HFC ali, né? Do tratamento. Eu falo, né, que receber um diagnóstico oncológico parece que cai o mundo sobre as costas, Sim. né? E muitas pessoas, muitas vezes, são a base familiar, né? E você receber esse diagnóstico parece que quebra toda essa estrutura, né? Então, diariamente a gente recebe, né? É paciente, casos novos, é paciente que está no meio do tratamento, ou eles estão finalizando o tratamento. Então, a gente tem um público aí misto dentro da oncologia, né? Então, esse ambiente acolhedor, esse ambiente de humanização, isso é fundamental, né? Você ter esse ambiente acolhedor, né? E hoje, a gente escuta muito falar sobre a empatia, né? Então, a gente tem que ter uma escutativa, né, individualizada para cada paciente, ter a empatia, e hoje está muito em alta também a compaixão, né? Então, fica a escuta, a empatia e a compaixão. Então, isso eu também sempre priorizo para os colaboradores, né? Nesse momento de atendimento para o paciente, né? Que ele saia com uma boa experiência e expectativa do atendimento ali na oncologia, né? E com isso, né, você acaba criando um vínculo, né, com o paciente, com o familiar, né? Porque o tratamento ele é complexo, né? Ele sempre vai estar vindo na oncologia, seja para uma consulta do médico, seja para uma consulta com a equipe multidisciplinar, seja um tratamento de químio, de rádio. Então, ele sempre está vindo na oncologia, né? E a gente acaba criando um vínculo, né? Então, todo esse ambiente acolhedor, você aproxima o paciente e a família, né? E fortalece ali a relação entre a equipe e o paciente, né? E isso para o paciente, né, é muito bom, porque você consegue que ele também tenha uma adesão também ao tratamento, né? Então, isso faz a diferença, né? Faz totalmente a diferença. É um diferencial, né? A gente está falando de empatia, mas a gente também tem que trazer à tona para esclarecer dúvidas, aproveitando as advogadas aqui. A pessoa que está trabalhando, né, precisa e não consegue trabalhar por conta, né, do tratamento em si, ela pode ser demitida?
Esse é um assunto espinhoso. A dispensa do paciente oncológico, da pessoa que está em tratamento, ela pode sim ser considerada pela justiça como uma dispensa discriminatória. Sim. E se ela for enquadrada como uma dispensa discriminatória, ela é ilegal. E sendo ilegal, a justiça vai revertê-la, tá? Então, assim, são momentos muito difíceis que a pessoa está passando. Talvez ela não esteja no seu melhor momento produtivo. Sim. E a dispensa discriminatória, ela também, nós temos que ter consciência que temos uma Constituição Federal. Essa Constituição, ela traz como um dos seus princípios principais a dignidade da pessoa humana e a função social da empresa. Então, esses princípios aí são os que fazem com que no Brasil também esteja protegida a dispensa discriminatória, para que possamos saber que essas pessoas têm que ser protegidas. Não é um processo simples e nem é algo imediato. É um caminho também a se traçar, mas isso pode ser sim considerado como dispensa discriminatória. Isso, porque na justiça, na parte trabalhista, acontece que quando você é o empregador, você não precisa ter a dispensa motivada, né? Então, você pode simplesmente terminar o vínculo sem dar um motivo, né? Porque a gente sabe que as dispensas motivadas normalmente são por justa causa e onde a pessoa não recebe os direitos trabalhistas que tem que receber também, é outro assunto espinhoso. Mas hoje não é necessário que o empregador determine qual foi o motivo do seu desligamento. Dessa dispensa. Então, por isso que é um assunto espinhoso, porque ele pode te dispensar, você tem a consciência do motivo, mas aí tem as provas, então por isso que não é Mas imediato. há a possibilidade desse paciente, dessa pessoa que está em tratamento, procurar essa orientação jurídica para ver se aquilo foi justo ou não, Sim. essa dispensa no momento, né, tão difícil da vida daquela pessoa, né? Sim. Que é no momento do enfrentamento de uma doença. Até porque, às vezes, a pessoa tem um plano de saúde garantido pela empresa, e o qual ela está usando para tratamento. Também. E pode ser que ela já tenha voltado a trabalhar, porque, principalmente quando a pessoa está ali nas sessões de radioterapia, ela vai para o hospital, faz a sessão de rádio e vai embora. Né, Carla? Então, ela não fica em tratamento no hospital contínuo. Eu conheço inúmeras pessoas que fazem, inclusive, citei, né, que fazem o tratamento e continuam trabalhando. Mas, às vezes, esse tratamento ali, de algumas pessoas, envolve um plano de saúde. E se ela for demitida e perder o plano de saúde, então é uma cadeia de lesões. A perda do trabalho, e é claro que a pessoa pensa, quem é que vai me contratar agora em tratamento médico? Sim. Então, é claro que é por isso que é importante que a pessoa tenha, assim, ciência dos seus direitos e que, acima de tudo, tenhamos consciência social, né, sobre todos esses pilares da nossa justiça. Carla, você estava falando pra gente, antes da gente iniciar, que algumas mulheres vão até o HFC-ONC para saber do direito até na compra de veículos novos, né? Como é que é? Chega essa demanda lá para vocês? Isso, geralmente elas têm algumas dúvidas durante o tratamento, né? Então, se elas têm isenção de imposto relacionado, por exemplo, na compra de um veículo. Como as doutoras já disseram, relacionado, por exemplo, assim, do afastamento. Só que, como elas disseram, né? Precisa ser avaliado cada caso com particularidade, de forma individualizada, né? Porque a lei existe, né? Mas precisa ir avaliando a cada caso, né? Mas referente a essa questão da compra de veículos, o que vocês dizem pra gente e nos orientam? Existe sim a possibilidade, é que não é específico para os casos de câncer. O que traz? Hoje você tem benefícios de isenção do ICMS na compra do carro, IPI e até mesmo do IPVA. Mas o requisito é que esta doença que ela teve, se ela teve o câncer, isso gere uma deficiência ou uma perda da mobilidade, ou até mesmo uma perda da parte psicológica, e que isso cause mesmo esse reconhecimento da deficiência. Então,
infelizmente, né, por mais é um caminho árduo, mas se a pessoa passou, né, com sucesso, com louvor e não teve nenhum tipo de resquício da doença, não é possível conseguir esse tipo de isenção, né, na compra do carro, nos benefícios quanto a ICMS, PVA, mas se isso realmente trouxe esse prejuízo, essa deficiência não necessariamente física, né, pode ser algo que seja ligado ao intelectual, é possível. E aí o pedido, quando é possível dessa maneira, tem os laudos e é comprovado, nesse caso precisa dos laudos, você pede diretamente para o Estado por meio de peticionamentos eletrônicos ali, demonstrando que você realmente teve esse prejuízo. Entendi. E sobre a questão da reconstrução mamária também, né? Eu acho que também tem essa questão. A gente sabe, hoje já é um direito garantido pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Como é que é, Jaque? Hoje, eu não sei exatamente desde quando, você sabe, Carla? Não é muito antigo isso. Não recordo. Quando? Assim, Mas já existe. Mas já existe esse reconhecimento de que a pessoa que passa por uma retirada, A mastectomia, mastectomia, né? ela Total, pode, esvaziamento, ela pode fazer a cirurgia plástica de reconstrução garantida pelo SUS. O HFC faz aqui. A gente tem um médico da cirurgia plástica. Então, quando a paciente ela faz a cirurgia, tem pacientes que já faz a reconstrução imediata. E tem um paciente que faz posteriormente aí todo o tratamento. E aí nós temos o médico da cirurgia plástica, que ele presta o atendimento. E essas pacientes do SUS, elas se beneficiam dessa cirurgia da reconstrução mamária. E até porque nós sabemos que até pouco tempo atrás, todas as mulheres ficavam mutiladas. Isso. Porque as mulheres que têm condições financeiras, obviamente, elas vão fazer ali a reconstrução. Mas nós sabemos que nós temos aqui no país muitas mulheres que nunca fizeram a reconstrução mamária, então depois nem sabe muitas vezes que tem esse direito, né? Não tinham naquela ocasião e isso é um avanço muito grande, porque imagina o Estado garantindo a cirurgia plástica, né? Então, mas não é simplesmente pela estética, é pela condição de vida, né, dessa pessoa, é a condição de vida dessa pessoa que é mutilada ali, né, nesses momentos em que há retirada total, e o Estado garantindo a cirurgia plástica é um reconhecimento assim muito importante. É um avanço que é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que garante isso para as mulheres. E de direitos ainda da pessoa, né, que está em tratamento, tem mais algum que a gente pode citar, assim, nesse momento? Eu gostaria de citar uma questão importante, porque vejam só, tudo está em torno do diagnóstico, mas automaticamente a gente fica percebendo que o diagnóstico não é suficiente. Exato. E com o diagnóstico nós temos os desdobramentos. E um dos desdobramentos pode ser o seguinte: imagina que a pessoa passa por uma cirurgia, ela tem um esvaziamento e ela passa a ter uma condição de ser reconhecida de pessoa com deficiência. Tá? Se isso acontecer com essa mulher, onde que ela pode... E ela vai estar aposentada por invalidez? Não. Ela vai poder voltar ao mercado de trabalho, ela vai poder seguir a sua vida ativa. Mas quando ela tiver esse reconhecimento da pessoa com deficiência, a forma de contribuição dela para o INSS vai mudar. Ou para o regime próprio. INSS, regime geral de previdência, e regime próprio nós temos servidores públicos municipais, estaduais e federais. Então, o que vai acontecer? A forma de contribuição dessa mulher vai mudar e lá na frente, quando ela for se aposentar em algum momento, a forma de contagem de tempo é mais vantajosa se ela estiver trabalhando na condição de pessoa com deficiência. Então, aí ela pode ter uma aposentadoria com menos tempo de contribuição. Por quê? Pós-tratamento, veja, ela está curada, ela não tem mais a doença, ela está tudo bem, mas ela ficou com uma sequela, uma limitação funcional que faz com que ela enfrente diferentes barreiras ao longo da vida, porque uma coisa é a incapacidade temporária ou definitiva, que diz que a pessoa não pode trabalhar mais. Né? Ela está incapaz para o trabalho. E outra coisa é a pessoa com deficiência, que é alguém que tem que ser incluído
com empregos garantidos. Nós temos cotas em todos os tipos de empresa hoje por isso. A pessoa com deficiência, ela tem que ser inclusa e ela segue trabalhando, né? A deficiência, ela não é uma incapacidade. É diferente esse conceito. E aí ela pode, mais para frente, ter um direito a uma aposentadoria. E eu estou falando isso partindo do princípio que alguém viveu isso hoje e pode se aposentar lá na frente. Mas o que nós temos que ver é que talvez muitas mulheres que seguem trabalhando, mas que isso já aconteceu lá há 10 anos da vida delas atrás, e elas têm essa deficiência e elas têm que entender que a contagem de tempo para a aposentadoria delas é diferente. E ela pode ser enquadrada em condições onde se exija menos tempo de contribuição para trabalhar. Mesmo que ela seja já uma pessoa com algum tipo de deficiência, mas ela não foi atrás, não foi caracterizada ali, ela ainda tem tempo para isso? Tem tempo para isso. Ela precisa ter os documentos contemporâneos, né? Às vezes, porque às vezes o que aconteceu, por exemplo, a pessoa ficou com uma falta de mobilidade, foi reconhecida como pessoa com deficiência, tirou uma habilitação, por exemplo, da pessoa com deficiência, comprou um carro com isenção de impostos, que é um carro adaptado muitas vezes, e está seguindo sua vida trabalhando normalmente. Quando ela vai pensar na aposentadoria dela, ela tem que ter consciência que esse período todo em que a vida dela mudou dessa forma, a contagem pode ser feita diferente. Então, ela pode não ter um reconhecimento claro e expresso, mas a conversa com um profissional que entenda da previdência de forma ampla faz com que ele possa olhar para essa pessoa e entender que ela tem um direito diferenciado. Ótimo. E aí, só complementando, ela reconhecendo essa contagem, é uma contagem menor, então ela aposenta antes, aí ela pode ir atrás dos outros benefícios que seriam do imposto de renda. E também acho que é muito importante a gente trazer aqui, é lógico que a gente está falando de imposto, mas tem os benefícios para a cultura também, a gente sabe. Então, hoje, uma pessoa considerada com algum grau de deficiência, de redução de mobilidade, ela pode ter benefícios para a cultura, entradas de cinema mais barato, em shows, ela pode requerer um local melhor, com uma cadeira melhor. Então, assim, a gente está falando de tributos, porque foi o que a gente se propôs aqui. Mas é importante trazer que a vida continua. Então, você vai poder realmente continuar desfrutando da arte, da música, da beleza da vida e com esses benefícios sociais, também, né? Com as questões sociais. É muito importante. As vagas especiais. As vagas especiais. É muito importante que saibam disso também, né? E é muito importante para a gente poder, né, partindo aqui para a reta final, diante de tantos direitos, né, que a pessoa tem, mas onde ela recorre? Porque a gente sabe que tem pessoas, né, que têm condições, que já têm seus advogados, enfim, mas tem pessoas que não têm, né, essa condição. Como fazer para fazer valer os seus direitos? Qual é a orientação para a pessoa que está nos assistindo, de repente, nos ouvindo e falar assim, nossa, eu me enquadro nisso, e agora? Como é que eu faço? Onde eu vou? Onde eu vou buscar? Sim. Agora sim, a gente pode trazer que é possível ela buscar uma orientação na OAB para pedir também. A OAB ela é aberta ao público, isso é muito importante a gente trazer. Ela não é um órgão fechado, então a OAB é um órgão aberto, é importante ela ir buscar. Também, principalmente nas questões das mulheres, buscar a nossa comissão, que também está super aberta para tirar essas dúvidas. E ainda assim, sempre o Estado de Direito, né? Ele tem que permitir que todo mundo tenha acesso à justiça, acesso a defender os seus direitos, a buscá-lo. Então, nós temos as justiças gratuitas, nós temos as defensorias públicas também, que auxiliam também para trazer essas orientações, né? Ótimo. Podemos deixar um contato, né, de vocês para que possa ter essa orientação, gente? Claro. Eu queria falar uma coisa muito importante em termos de orientação, porque nós estamos falando de direito previdenciário, direito tributário. Primeiro, eu queria, além de desmistificar a ideia de que a OAB é fechada, é que os advogados são inacessíveis. Não são.
principalmente nessas áreas onde a pessoa que procura advogado, ela está com uma restrição de renda, o atendimento, eu garanto para vocês, procurem profissionais especializados em previdência, ou em tributário, ou em trabalhista, que possam verdadeiramente saber sobre os seus direitos e, acima de tudo, atendê-los com a função social que é necessária nessa hora. Isso é muito importante. Então, assim, os advogados são, sim, acessíveis. Mais importante, a minha mensagem que eu gostaria de dizer é: procurem advogados. Pessoas que tenham lá a credencial da OAB, que é um órgão de classe que pode, sim, fiscalizar o trabalho desses advogados. Sim. Cuidado com profissionais que fazem promessas e que, de repente, não tem ali uma credencial ou um órgão de classe para proteger se algo der errado. Então, isso é muito importante. E, de forma geral, eu sei que advogados não são bem vistos. Né? Todo mundo ou conhece alguém que tem uma experiência ruim ou já teve uma experiência ruim com advogado. Mas nós temos que plantar novas sementes, novos frutos e fazer com que o bom trabalho seja reconhecido e seja validado. Então, se a experiência for ruim, procure o próximo. Sim. Não desacredite na justiça ou num direito seu por uma experiência ruim com um advogado. Então, isso, assim, é muito importante que as pessoas façam. E, claro, o nosso contato fica à disposição. Sim. Com todo prazer. Podem passar o contato pra gente? Posso falar? Pode, por favor. Será que pode, Ari? O nosso pessoal? Pessoal, será? Não sei. Acho Pode? que pode, acho que pode. Se quiser colocar o Instagram, tem Instagram? O da OAB, de repente? A OAB não. Da comissão, né? Vai ter que mudar esse finalzinho aí, tá? Não, já marquei. Acho que vocês não são da comissão de mulheres? Da comissão. Isso, porque a gente tem que passar essa orientação, né? Porque a Sim, pessoa com assistiu tudo certeza. isso aí, de repente, fala, e agora, o que é que eu faço? Não, é que eu só tô preocupada, porque se a gente der o nosso contato pessoal, depois, você acha que não tem problema? Mas não acho pode que ser não da tem. comissão? Não tem um contato? Não tem. Ah, É o muito Instagram? interno da comissão. O Instagram da comissão? É que daí eles ficam limitados. Tipo um telefone. Porque é um jeito delas chegarem até, Sim. né? Eu acho que não tem problema. Eu imaginei que ia chegar nesse ponto, né? Não. Vocês trabalham dentro da OAB? Não. Não. Vocês têm consultório... Particular, exatamente. Né? Posso dar uma opinião? Pode. Instagram é melhor. Né? Você acha melhor? O da OAB ou o nosso? O da OAB mesmo. Passa o das... Vamos lá, então. Então, agora, para que as pessoas possam ter acesso, né? De repente, todas essas informações. Mas e aí, será que eu tenho ou não tenho direito? Tem um Instagram, um jeito de contato, né? Para quem estiver nos acompanhando, poder ter mais essas informações? Sim. No Instagram, nós temos o Instagram da comissão. Eu vou ditar para vocês. Pode colocar pra gente, por favor. É o CMA. CMA. Isso. .oab.piracicaba. Então, cma.oab.piracicaba. É um Isso. Instagram. Esse é o Instagram da Ótimo. comissão. Inclusive, lá nós colocamos os eventos que as mulheres fazem, não só voltadas às mulheres advogadas, né? Ótimo. Nós também fazemos outras ações com mulheres em situação de violência. Tentamos abrir para realmente trazer a comunidade e trazer a mulher, né, em toda a sua essência. Esse protagonismo Exato, também, né? Que é Perfeito. o essencial. Então, vocês podem nos buscar por lá e aí receber essa orientação. Ótimo. Gente, eu quero começar a agradecer aqui. Então, a Ariellen, que acabou de falar aqui com a gente, Arielle Rossi, obrigada pelas informações. Seja bem-vinda sempre que quiser trazer informações aqui pra gente. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui e, com certeza, se pudermos, voltaremos mais vezes sim. Que bom. Jaqueline de Santos, que bom rever você e saber que você também tá aí pronta para ajudar tantas pessoas. Mônica, você sabe, há muito tempo juntas, né? Desde 2015, já tivemos aí outras experiências. Muito obrigada. É um prazer enorme e uma felicidade muito grande levar direito e informação para quem realmente precisa. Obrigada, agradeço em meu nome, em nome da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Piracicaba. Obrigada. E a HFC é um parceiro, pode contar sempre com a gente. Perfeito, obrigada. E Carla, né? Para quem vai ali no HFC Onco, né? O rosto da cara já é conhecido, né? É uma missão que você também tem ali dentro, né, Carla? Acho que eu falo para mover toda a engrenagem ali não é fácil, né? Eu quero agradecer também a oportunidade, né? E de ter
conhecer vocês hoje, né? A gente trocar a experiência, né? De uma informação aí super relevante, válida, né? No ambiente ali da área oncológica, né? Então, eu agradeço aí toda a E oportunidade. chamar a atenção para o Outubro Rosa, né? Exatamente. Agora nós estamos no mês de outubro, né? Mês aí de conscientização e a prevenção do câncer de mama, né? Então, as mulheres aí, fica como dica, né? Um profissional aí atuante na área da oncologia para a realização dos exames, realização da mamografia, né? Eu acho que o mês de outubro é um mês de reflexão e um mês de ação, né? Então, isso aí. Muito obrigada, viu, Carla? Nada, eu que Obrigada. agradeço. E obrigada a você que nos acompanhou. Não fique com dúvidas, busque informação, busque os seus direitos, né? Porque às vezes a gente tá passando por um momento difícil, mas a gente pode ter ali, né, uma ajuda, a gente pode ter ali um incentivo para você seguir em frente aí nesse tratamento. E lembrando que você pode ver outros episódios do HFC Cast no canal do YouTube do HFC Saúde. Tem várias informações por lá também. E esse material também vai ficar lá, caso você queira rever, assistir novamente. Fiquem à vontade. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.